Eu vejo muitas pessoas, às vezes, principalmente nos tempos atuais, com crise no Brasil, criticando muito o povo brasileiro. Muita gente gosta de falar, o brasileiro é folgado, ou o brasileiro é ignorante, eu não quero mais morar nesse país, principalmente se a pessoa faz uma viagem para o exterior, aí quando já chega em Guarulhos, no aeroporto, já começa a xingar, voltei para essa droga de país, e coisas assim que a gente costuma escutar. E eu, particularmente, não gosto desse tipo de reclamação, e eu vou tentar falar para vocês por quê. De uma forma geral, eu acho que a pessoa ela tem que ter muito orgulho da identidade e da nacionalidade dele. Por quê? Qualquer país que você viajar do mundo, qualquer nação, sempre vão ter pontos positivos e pontos negativos. Eu já falei com muitos europeus que moram no Brasil, e eu vi gente que pergunta para eles, como você abandonou a Suíça para vir morar num negócio desses? E eles me respondem, que vocês não têm ideia. Lá pode ser que funciona, às vezes, a utilidade pública, realmente tem muitas vantagens no país da Europa, mas o bom humor do brasileiro, a simpatia do povo e o calor humano, eu não encontro lá. Então, sempre você vai ver pontos positivos e negativos em todas as nacionalidades. Agora, o que acontece? Se você não está feliz com a tua, o problema está com você. Por quê? Porque você está olhando para os problemas em vez de olhar para as qualidades. E sempre a gente pode olhar para a metade do copo vazia, em vez de olhar para a metade do copo cheio. E eu acho que é fundamental para melhorar o mundo que cada nação, não só os brasileiros, mas cada nação e cada povo tenha orgulho de quem eles são, tenha orgulho da sua cultura, das suas diferenças e use isso para o bem. Sempre você pode usar para o mal, ou você pode usar para coisas boas. Vamos tentar pegar hoje o nosso exemplo como brasileiros e tentar ver como o nosso país, além de ter muitas características incrivelmente positivas e raras no resto do mundo, eles têm uma ligação muito forte com o judaísmo em especial. Vamos começar um pouco com a parte histórica. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Brasil ele está muito relacionado com o povo judeu. O Brasil foi descoberto no ano de 1500 pela caravela de... Quem lembra da escola? Pedro Álvares Cabral, muito bom. E eu não sei se vocês sabem, mas existem várias provas que na própria embarcação de Pedro Álvares Cabral tinham muitos judeus que tinham sido acabado de ser expulsos de Portugal, porque naquela época foi justo quando aconteceu a Grande Inquisição. O que foi a Grande Inquisição? Nós sabemos que os judeus eles foram expulsos de alguns países da Europa, principalmente da Espanha e de Portugal, e eles eram obrigados a se converter para o cristianismo. Se eles não aceitavam essa conversão, eles eram imediatamente expulsos do lugar. Então tem muita gente que fala que os primeiros portugueses, que na verdade chegaram para descobrir, depois colonizar o Brasil, tinham muitos judeus entre eles, inclusive judeus ortodoxos, que comemoravam as festas judaicas. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas tem vários livros de historiadores cada vez mais descobrindo como nas origens da fundação do Brasil já tinham muitos judeus. Mais para frente, nós sabemos que a primeira sinagoga das Américas, ela foi feita no Brasil. Inclusive foi em Recife, muito bom. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de visitar, eu já estive lá algumas vezes. Você vê realmente que a primeira sinagoga das Américas, lá pelos anos de 1600 e pouco, fundada pelos judeus holandeses que tinham vindo para o Brasil, uma comunidade muito interessante, e também fizeram o primeiro mikve do Brasil. Mikve, para quem não sabe, é aquela casa de purificação. Só quero parar aqui um minutinho a nossa aula, para aproveitar que é a Cabala do Brasil, a gente vai fazer um lechaim com caipirinha, preparada pelo Lindomar. Gostaria de mencionar, a gente não podia deixar de mencionar, que no carnaval desse ano, a Portela, ela fez uma grande homenagem ao povo judeu, contando essa história dos primeiros judeus portugueses, que eles foram até Recife, fundaram a primeira sinagoga. No ano de 1654, se eu não me engano, eles foram expulsos de Recife e eles foram para Nova York e fundaram a maior cidade do mundo, que na verdade era Nova Amsterdã, né, porque na verdade eles eram judeus holandeses, e logo depois eles acabaram. O que muita gente não sabe é que entre Recife e Nova York, eles fundaram uma outra sinagoga. Eles ficaram alguns anos em Curaçao. Quem já viajou para o Caribe sabe que tem algumas ilhas muito bonitas, tem Aruba, tem Bermuda e tem Curaçao. Curaçao foi a segunda sinagoga das Américas, até hoje ela não funciona, mas ela se encontra lá. É a única sinagoga do mundo com pé de areia, não tem chão.
Eles não tinham dinheiro para construir o chão da sinagoga, então até hoje você vê lá a sinagoga e o chão, ele é de areia, pé na areia, exatamente. E depois eles foram para Nova York e fundaram Nova Amsterdã, que foi, na verdade, o início da cidade de Nova York. Lechaim, lechaim, de caipirinha. Borcha tadinalino malachelom shakir niabed varoi. Se alguém quiser, pode beber comigo. Então, voltando para o tema, o Brasil, então, ele é um lugar muito judaico. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós sabemos que daqueles portugueses que logo chegaram no Brasil, muitos deles eram marranos. Quem são os marranos? Em hebraico você fala Benei Anusim. Eles são esses judeus que forçadamente, às vezes, se converteram para o cristianismo, mas eles não queriam isso. Então, escondidos, eles continuavam mantendo as tradições judaicas. E eles continuavam cumprindo o judaísmo. Por isso, que ssão os cristãos novos. Muitas vezes eles são chamados de cristãos novos, ou marranos, ou Benei Anusim em hebraico. Até hoje, principalmente no Nordeste, se encontram muitos e muitos costumes judaicos que o povo nem sabe hoje que a origem era no judaísmo, e cada vez mais eles encontram Magen David, eles encontram alguns mikves, que é essa casa de purificação judaica, que a pessoa tinha que mergulhar numa banheira de águas de chuva, e assim como sinagogas e outras coisas parecidas. Eu não vou entrar tanto nisso hoje, porque hoje eu quero pegar mais a parte mística, eu só estou contando um pouquinho da história. Mas é muito incrível como o início da fundação do Brasil, ele teve muito judaísmo envolvido. Vamos chegar agora um pouco na história mais recente. Graças a Deus eu já tive a oportunidade de estar em alguns centros judaicos ao redor do mundo. E quase todos os países que eu tive, eles tiveram problemas de antissemitismo. De alguma forma ou de outra. Eu acho que não tem um país do mundo, ou pouco se tiver, com tanto pouco antissemitismo como no Brasil. Claro que a gente encontra casos e também tem que tomar cuidado e a gente tem seguranças, etc. Mas, de uma forma geral, a aceitação que o povo brasileiro tem com imigrantes em geral e com o povo judeu, desde o começo que a gente foi expulso de outros países, é uma coisa de tirar o chapéu. Então, por isso eu gostaria, nesse momento, de fazer realmente um agradecimento para o Brasil e para o povo brasileiro. E eu acho que é uma vergonha um judeu reclamar do Brasil, porque se a gente visse o que aconteceram em outros países da Europa, até mesmo na nossa vizinha Argentina, que não teve toda essa boa receptividade, e outros países do mundo, a gente vê, pode trazer aqui, outros países do mundo, nós vemos que o Brasil, ele tem essa característica de receber bem os seus convidados como ninguém. E não é só sobre o povo judeu, italianos, japoneses, chineses, árabes. Todas as nações, elas são muito bem recebidas no Brasil. Por quê? É isso que eu queria começar a ver hoje com vocês. Então, hoje eu estava pensando o que faz do Brasil um lugar tão especial. A gente está agora no final de um feriado, certo? Que é muito famoso aqui no Brasil, no qual a gente recebe o famoso carnaval e a gente recebe turistas do mundo inteiro, principalmente muitos israelenses. Eu não sei se vocês sabem, eles conhecem o Brasil pelo seu carnaval. Então, acho que é uma boa data da gente falar sobre... Não sobre o carnaval, me pediram para fazer a cabala do carnaval, mas isso não vou fazer porque o carnaval em si não é um tema judaico, mas o Brasil ele é muito judaico. Então vamos tentar entrar um pouco na mística do Brasil e do brasileiro. Vamos começar pelo nome. Vocês sabem que o nome Brasil, ele é muito judaico. Nos livros da escola, quando vocês aprenderam na aula de história, provavelmente a Morá, a professora, falou... Qual é a razão, pode ser o professor também, qual é a razão que o Brasil se chama Brasil? Porque chegaram os portugueses e eles viram uma madeira muito diferente, meio avermelhada, que ela se chamava pau-brasil. E já que a madeira era pau-brasil, eles nunca viram e falaram, vai chamar Brasil. Agora, o que vocês não perguntaram para a professora, não precisa, para a professora da escola por que a madeira chamava pau-brasil? Não é uma boa pergunta? O Brasil chama porque a madeira é pau-brasil. E por que o pau-brasil chamava pau-brasil? Uma das explicações pode ter uma fonte judaica. Você sabe que a palavra Brasil, se escreve exatamente a palavra Barzel em hebraico. Barzel significa metal, ferro. Então, muitos comentaristas da história do Brasil dizem que quando eles estavam chegando naquelas caravelas para descobrir o Brasil, e eles viram, não uma ou duas daquelas árvores, mas eles viram várias árvores daquela mesma, como se fala, daquela mesma cor,
E o vermelho, muitas vezes, quando o sol bate e ele reflete, ele se parece um metal. Não um metal cinza, certo? Que a gente está acostumado a ver, mas sabe aquele metal que é meio bronzeado, certo? Que até a palavra fala, um bronze. Então, realmente, o vermelho, ele tinha uma aparência de metal. Então, eles falaram, uau, madeiras que parecem ferro. E na hora eles falaram Barzel, e na hora de escrever, que se escreve igual Barzel ou Brasil, acabou ficando Brasil. Então, talvez o nome Brasil, ele tenha até uma origem, eu falo talvez, né, porque a gente pode ter várias interpretações. Sabemos que o Brasil, ele tem a ver com o metal, ele tem a ver com ferro. Agora vamos um pouco mais profundo. A gente sabe que o judaísmo acredita muito nas interpretação das letras. Se você pega as 4 letras de Barzel, ou Brasil, você tem um Beit, um Reish, um Zain e um Lamed. São as iniciais das 4 matriarcas do povo judeu, que elas se casaram com Jacó, com Yaakov. Alguns mestres racídicos falaram isso. Brasil é iniciais de Bilhá, Rachel, Zilpá e Leá, as 4 mulheres de Jacó. Hoje em dia, o judaísmo também é monogâmico, só pode casar com uma mulher. Mas naquela época, a gente sabe que a Torá permitia um homem praticar a poligamia. E ele tinha 4 mulheres, a Torá conta isso claramente. E as 12 tribos de Israel saíram dessas 4 esposas. Então, mais uma indicação de que talvez algumas dessas 12 tribos, elas se encontram no Brasil. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês sabem que hoje em dia só se conhecem 2 tribos do povo judeu. Todo mundo que a gente conhece hoje do povo judeu, ele ou é da tribo de Yehudá, ou ele é da tribo de Binyamin. E claro, da tribo de Levi, que são os Kohanim e Levim, que são os sacerdotes do povo. 10 tribos foram perdidas. E não se sabe onde elas estão. Então, muita gente diz que talvez até mesmo os índios que moravam no Brasil, eles também podem ter alguma origem judaica, mas eu não quero entrar tanto nisso hoje, como eu falei que não é uma aula de história. Mas cada vez vemos mais que o Brasil ele pode estar muito relacionado com o judaísmo. E talvez isso explica por que fomos tão bem recebidos 500 anos depois, quando a gente foi expulso dos países árabes, quando fomos expulsos da Europa, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes resolveram vir justamente para o Brasil. Primeiro, muitos vieram para o sul do Brasil, que foi na colônia de 4 Irmãos, no Rio Grande do Sul, e depois acabaram vindo muito para São Paulo, para o Rio de Janeiro e hoje espalhados pelo Brasil inteiro. Vamos agora para a Nekude. Eu agora fiquei pensando na nossa vida. O que significa isso para nós? Então, como eu estava falando antes, o Brasil, principalmente em 2017, a gente viveu uma crise muito pesada na economia, na política. E as pessoas têm tendência de falar, no Brasil só tem político corrupto. E muita gente fala, mas isso que os políticos são corruptos é porque o povo também é corrupto. E o jeitinho brasileiro. E sempre querendo pegar o ponto negativo. E eu quero explicar para vocês, não é que eu não vejo os pontos negativos. Claro que todos nós, todo ser humano tem características boas e ruins. Mas qual é a peculiaridade do povo brasileiro que você pode usar ela positivamente ou negativamente? Então eu quero entrar um pouco agora na parte cabalística, na parte mística que eu não sei se vocês conhecem. A Torá ela foi dada no Monte Sinai, como todo mundo sabe. Onde fica o Monte Sinai? Hoje em dia, no Egito. Certo? Ele fica no deserto do Sinai, que hoje em dia pertence ao Egito. Já pertenceu a Israel, depois foi devolvido para os egípcios. Não vou entrar na parte política agora. Mas isso é perto da onde? Da Europa, da Ásia. No mundo da Torá, no mundo talmúdico, isso se chamava Hatzi Kadura Elyon, a parte superior do mundo. Quer dizer, eles dividiram o globo terrestre entre parte do norte e parte do sul. Então, os livros místicos falam uma coisa muito interessante, que a Torá só tinha sido recebida pelos habitantes do norte do mundo, da parte superior, que era a parte do norte. Ou seja, a Torá ela foi recebida pelo Oriente Médio, depois pela Europa, depois ela foi talvez expandida pela Ásia, e até mesmo a América do Norte, que chegou muito depois, ela também espiritualmente ela está daquele lado do mundo. Por isso, quando o judaísmo começou a chegar na parte inferior do mundo, que seria a parte do sul, que inclui a América do Sul, a África do Sul, a Oceania. Isso foi muito depois. Isso só aconteceu, digamos assim, nos últimos séculos. Os grandes rabinos cabalistas falaram que começou uma nova era do judaísmo. É isso que eu quero começar a analisar um pouco com vocês. Que era do judaísmo? A era que a Torá tem forças de conseguir transformar não apenas a parte mais
cultural do mundo, que era sempre a Europa e aquela parte, até você pode incluir talvez os Estados Unidos, mas mesmo nos países tropicais, que são países que o clima é completamente diferente, eu quero entrar um pouco nisso daqui a pouco, a gente consegue trazer a luz da Torá e do judaísmo. E isso conseguiu espiritualmente acontecer muitos anos depois, muitos séculos depois, até milênios depois, da Torá ter sido dada pela primeira vez, que é 3.300 e poucos anos atrás, no Monte Sinai. Qual o significado disso? Eu comecei a meditar um pouco e eu acho que talvez uma das explicações que a gente pode dar para isso é o seguinte. Quem já teve a oportunidade de estar naquela parte do mundo, sabe que o clima, e muita gente que estuda sociopolítica, sabe, que o clima ele influencia muito as características de um povo. Então você pega, por exemplo, até os Estados Unidos, o Canadá, que metade do ano lá todo mundo fala, que máximo, vou morar no Canadá. Isso no verão, certo? Aí quando chega no inverno, ele fica 6 meses em casa, aí ele descobre que quer morar no Canadá. E outros lugares, não, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas quem morou, ou quem conhece um pouco da vida na Europa, nesse lugar, sabe que a Europa, eu quero falar assim, tanto culturalmente, mas até pelo clima, sempre acabou sendo um lugar onde as pessoas se dedicam mais para o quê? Para o estudo. São pessoas mais introspectivas. Para o bem e para o mal. O que quer dizer para o bem e para o mal? Você acaba sendo uma pessoa talvez mais culta, mais estudada, mais dedicada até ao trabalho. Eles falam que na Alemanha se trabalha tanto porque é tão frio. Não só na Alemanha, na Suíça, todos esses países nórdicos também. Por outro lado, existe uma tendência para a tristeza, para a depressão. Como todo mundo fala, Inglaterra, certo? Está tudo cinza o tempo inteiro. Então não quer dizer, não estou julgando as pessoas de lá, mas você tem uma tendência da natureza humana, quando ela está em países mais frios, que as pessoas também sejam mais frias. Quando se descobriu, eu só quero dizer que não é só um jeito de falar os países do alto do mundo ou baixo do mundo. Muda as características do ser humano. Os países tropicais foram uma grande novidade para o mundo europeu. Por isso que você vê, quem estudou a colonização do Brasil, eles entravam em atrito toda hora, os portugueses e os índios que moravam aqui. Pareciam pessoas, sabe, de planetas diferentes. E os dois são seres humanos iguais. Mas o que acontece? Nos países tropicais, a evolução aconteceu de uma forma totalmente diferente. Mas você pode olhar isso positivamente ou negativamente. É isso que eu quero falar agora. Muita gente olha, o Brasil é assim, porque já foi colonizado pelos portugueses assim assado, e aqui faz calor, então é o país do samba e do Portugal, e do carnaval, e futebol. E só banaliza. Agora, qual é a vantagem que tem nos países tropicais? É isso que eu quero trazer agora. Ninguém duvida que a grande vantagem dos países tropicais é a alegria. Por que o samba nasceu no Brasil? Que deu a origem para a bossa nova, que hoje em dia é famosa no mundo inteiro. Não é só uma alegria, muita gente fala, é oba-oba. Não é só oba-oba. Existe um jeitinho brasileiro de lidar com as coisas, que é saber sambar nos problemas. O que é sambar nos problemas? Por que o samba nasceu no Brasil? O cara saber rebolar na vida, a pessoa saber driblar os problemas de uma forma alegre, não é todo mundo que tem essa sabedoria. Às vezes uma pessoa muito rígida, às vezes uma pessoa muito séria, ela acaba levando os problemas tão pesado no coração e ela não sabe driblar esses problemas. Eu chamaria isso de uma inteligência emocional do brasileiro. Talvez não é uma inteligência racional e matemática, mas é uma inteligência muito profunda. E eu quero trazer uma base para vocês disso do próprio Zohar, que é o livro básico da Cabala. A Helena está gostando do sambinha. Do futebol também, é verdade, gostei. Não tinha pensado nisso. Neymar e todos os outros que são tão famosos, Pelé, Robinho, famosos, desculpa. Eu só falei o nome dos santistas porque eu sou santista, mas a gente sabe que o gingado brasileiro, certo? Até no futebol, mesmo que muitos países hoje também jogam muito bem futebol, mas a alegria do futebol brasileiro, os dribles que foram inventados, se você parar para pensar, isso não nasceu nas pernas, isso não vem só do jogo de futebol, isso é uma maneira de você levar a vida. Eu sei que parece que eu estou viajando um pouco, mas pensa bem que não é. Depende de como você enxerga as coisas. Quem sabe driblar? Quem sabe driblar na vida? Agora, eu quero trazer uma base para isso que eu estou falando do próprio Zohar HaKadosh, que é o livro básico da Kabbalah. Uma coisa que eu tinha lido uma vez, eu não tinha entendido e hoje eu entendo melhor. O Zohar fala que 3 pessoas tentaram fazer uma coisa e só uma conseguiu. Olha que interessante. Adão, Noé e Sara.
Você vai falar, qual é a ligação desses três? Adão, Noé. Adão é o famoso Adão e Eva, que nasceram pelados no paraíso, tentaram levar a vida numa boa, mas acabaram se dando mal. Eles pecaram, eles comeram a fruta proibida. Depois veio Noé, 1000 anos depois. Noé, ele era um tzadik, ele era um justo, ele era uma pessoa muito boa. Mas logo depois do dilúvio, ele inventou, sabe o que o Noé inventou? O Lechaim. Está escrito na Torá, Lechaim. Que o Noé, ele inventou, ele foi o primeiro que plantou um vinhedo. Ele plantou uma parreira, como se fala em português, certo? Uma árvore de uvas, e ele fabricou o vinho. E aí ele resolveu tomar vinho, e ele não morava no Rio de Janeiro, mas estava calor, e ele ficou pelado, e aconteceu... E houve lá um episódio muito triste, que eu não quero entrar agora nos detalhes, mas ele acabou sendo estuprado pelo próprio filho. Foi uma coisa muito pesada. Não vou entrar nisso aqui agora. A Torá diz, vocês não sabiam dessa, que Adão e Noé, presta bem atenção, tentaram, mas não conseguiram. O que eles tentaram, mas não conseguiram, que Sara veio e conseguiu? Agora eu vou contar para vocês o segredo. Eles tentaram encarar a religião com alegria. Presta bem atenção. A maioria das pessoas associam religião e espiritualidade com seriedade, com introspecção, certo ou não? O cara virou religioso, virou um chato. Verdade ou não? A tendência é você pensar, agora o cara tá bitolado, só pensa naquilo, só quer ir para a sinagoga, só quer ir para a igreja, só é... Ou seja, a pessoa que fica religiosa virou um moralista, que agora ele não quer mais curtir a vida. Adão falou, não, eu vou tentar levar o judaísmo até no fruto proibido. Ele não conseguiu fazer isso do jeito certo. Noé também falou isso. Eu vou inventar o lechaim, eu quero inventar o vinho. Porque o judaísmo, a religião, não tem que ser levada com tristeza. Agora eu quero explicar para vocês, por que normalmente as pessoas levam a religião com mais introspecção? Porque a religião, ela inclui limites, regras. Uma pessoa, se ela vai ficar muito no oba-oba, beber lechaim, a gente sabe que isso tem muita chance dele levar o instinto natural do ser humano, que é, de vez em quando, cometer pecado, certo? Cometer gafes, falar o que não devia, fazer o que não devia. Então, a maioria das pessoas espirituais ou religiosas, elas acabam ficando mais metódicas, técnicas, muito certinhas. Veio Sara, e ela foi a primeira matriarca do judaísmo, ela se casou com Abrão, e está escrito que Sara foi para o Egito, que era a maior potência mundial na época. Ela foi raptada pelo rei do Egito, Faraó. Ela dormiu com ele na mesma cama, mas ele não tocou o dedo nela, porque ela era uma mulher casada, aconteceu um grande episódio, um grande milagre lá. Mas qual foi o sentido espiritual? Que a Sara conseguiu levar judaísmo para o Egito. Então isso que o Zohar falou. Adão tentou levar a espiritualidade para os países tropicais, que seria a maçã proibida, não era maçã, mas era outra fruta, o pessoal costuma falar maçã, mas não vou entrar nisso agora, e não deu certo. Noé tentou levar espiritualidade para a uva, que era a bebida. Ele não conseguiu, acabaram estuprando ele, não deu muito certo. A Sara conseguiu. Agora eu quero explicar, o que quer dizer que a Sara conseguiu? É muito fácil você manter o judaísmo em 4 paredes. É muito fácil você ser uma pessoa religiosa meditando na montanha do Tibete, ou num monastério, ou numa yeshivá, qualquer lugar que você fica trancado o tempo inteiro. Homem não vê mulher, mulher não vê homem, não tem tentações, entendeu? Mas aí você fica ultra religioso, mas você fica uma pessoa extremamente introspectiva. Esse é o objetivo do mundo? Não! O que Deus queria? Que a Torá chegue nos países tropicais. Que o judaísmo e a espiritualidade, elas cheguem até no país do samba, podemos dizer assim. E ela consegue canalizar e transformar essa alegria e essa simpatia do brasileiro, por exemplo, em uma coisa sagrada. E é incrível que a gente percebe como muitas vezes o comportamento dessa alegria brasileira, ela combina muito com o espírito judaico em muitas coisas, principalmente o espírito racídico, de você ter uma boa receptividade, de você não fazer... Eu sei que também existe racismo e outros problemas, infelizmente, no Brasil, mas de uma forma geral, o povo brasileiro, ele é muito mais fácil de lidar com a mistura de raças do que outros países do mundo, muito mais fácil.
Agora, eu quero entrar, só para a gente finalizar nossa aula de hoje, finalizando com o seguinte. Não tem dúvida que se nós somos judeus brasileiros, e depois de mais de 500 anos de judaísmo no Brasil, nós estamos aqui, e tem tantos sobrenomes, vocês sabem que hoje em dia se descobriu que muitos dos sobrenomes que têm a ver com árvores, como Pereira, como... Silva não é uma árvore. Como, por exemplo, Oliveira, como, por exemplo... Parreira, nosso técnico do Brasil. Mas a gente sabe que muitos deles são sobrenomes que eram judaicos em Portugal. Então é realmente muito antiga a história do povo judeu aqui. A gente não tem dúvida que é um casamento perfeito, muito bom entre o Brasil e o judaísmo. E não é por acaso que até hoje a gente percebe como o brasileiro tem um interesse pelo judaísmo. Eu percebo isso pelo meu Facebook, pelo meu Instagram. E eu me lembro que no começo, vou confessar para vocês, eu tinha ficado chocado. Eu falei... Uau, eu achei que eu só ia ter judeus me seguindo, e eu vejo que a maioria que estão interessados hoje em judaísmo não necessariamente são da comunidade judaica. E como eu falo sempre, pelo menos do meu lado, o meu objetivo não é converter ninguém. Estou vendo aqui, Juvenil Pérez de Oliveira, por exemplo. Seja bem-vindo. Leia Abdala, seja bem-vinda. E eu acho que todos nós, e com isso eu quero finalizar, estamos aqui com essa missão, e o brasileiro ele tem muito interesse no judaísmo. Eu não acredito que uma pessoa tem que se converter necessariamente para o judaísmo, porque cada religião tem o seu papel, cada país tem o seu papel, mas uma coisa eu tenho certeza, que o judaísmo é para todos. Os valores que a gente recebeu na Torá, os valores humanos, os valores de ética e moral, os valores espirituais, eles valem tanto para um judeu como para um não judeu. O judeu tem a obrigação de cumprir as mitzvot, que são os mandamentos que estão na Torá. Mas os valores espirituais da Torá, principalmente hoje que a gente está misturado entre todas as nações, graças a Deus o judeu não precisa mais viver isolado do mundo num gueto, com certeza cada um de nós temos essa missão de levar o judaísmo aonde a gente estiver. E saibam disso, todo mundo que está aqui presente, que não tem um povo tão receptivo para o judaísmo na terra quanto o povo brasileiro. Eu percebo isso, eu acho que tem milhões de brasileiros realmente que se interessam pelo judaísmo. Então que a gente possa fazer essa nossa missão e saber a cabala do Brasil, que o barzel, que é o metal, certo? O metal ele mostra uma força muito especial, é porque o judaísmo finalmente ele está chegando nas terras de baixo, nas terras tropicais, e a gente consegue mostrar que espiritualidade e alegria podem andar juntos. Então eu quero terminar minha aula de hoje com... Cadê o Marcelinho? Vem aqui, querido. Traz uma cadeira, você vai sentar aqui do meu lado. Pessoal, esse aqui é o Marcelinho da Vai Vai. Alô, Brasil! E ele tem o costume de cantar algumas músicas que misturam Torá e Brasil. Então, eu vou cantar uma música que eu acho que tem a ver, que é a música da Tchuvá. Vamos lá. Que é para quem quiser fazer uma Tchuvá, pode esperar nessa música. Vamos lá. Só aqui é que eu pude encontrar a paz pra vida inteira. Só aqui é que eu pude encontrar palavras verdadeiras. Bom é poder cuidar, bom é ser Shomer Shabbat, sempre junto ao tefilim pra poder se unificar. Num banho de cachoeira, faça uma mikvah, não se esqueça da brahá. Se elevar é ser feliz. Você sabe a letra que eu quero te dar. Lerere. Se fizer a techuvá, vai melhorar. Você sabe a letra que a Hashem me deu. Me deu. Tenho orgulho de ser judeu.